Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do primeiro versículo até o 12º. Permanecendo nós de pé para a leitura da palavra de Deus, em sinal da honra que ela tem entre nós. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Senhor amado, abençoa a pregação da tua palavra, Pai, dirige-nos nela em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Algumas pessoas dizem que essas bem-aventuranças, elas são a constituição do reino de Deus, porque resumem num pedaço muito pequeno, num trecho muito pequeno, aquilo que deve governar as nossas vidas, que deve estabelecer as nossas vidas. A gente aqui no Brasil não tem muita noção do que seja uma Constituição pequena, porque mesmo a nossa Constituição, que deveria ser apenas de alguns poucos artigos, ela ainda assim é um livreto relativamente grosso, né? Nós temos mania de legislação. A Constituição americana, norte-americana, é muito pequena, né? Também isso tem explicação aí na base do direito deles, né? O direito deles é baseado em jurisprudência, o nosso direito é baseado na lei dura, né? Então tem que ter regra para tudo, lei para tudo. Mas aqui, se você pegar esse texto da palavra de Deus, essas bem-aventuranças, eu quero logo dizer claramente que bem-aventurado é feliz, é abençoado, né? Bem-aventurado pode ser traduzido por abençoado é aquele que faz tal coisa, né? Então, essas bem-aventuranças falam justamente disso, dessa bênção de Deus, né? E desse benefício de andarmos segundo essas coisas. Mas se você olhar para essas bem-aventuranças e você inverter essas coisas, dar sempre o antônimo, né, a antítese dessas teses que estão aqui, você vai ver que são os valores que esse mundo prega e pelos quais esse mundo vive. Você vai perceber, então, que você vai encontrar o discurso desse mundo a respeito daquilo que a pessoa deve ser. Que a pessoa deve ser autossuficiente ao invés de humilde, que a pessoa tem que estar sempre alegre para cima, que a pessoa deve ser guerreira, deve brigar pelas coisas ao invés de ser mansa, que a pessoa pode dar o seu jeitinho por aí, ao invés de ser justa, que ela precisa ser muitas vezes implacável, tem que fazer as coisas pensando no benefício, pensando no objetivo e não na misericórdia, que a pessoa, enfim, você vai olhar aqui, você vai ver que são valores que são cultivados no mundo quando você inverte. Os valores do reino de Deus são valores diferentes. O reino de Deus nos chama a uma outra atitude que este mundo não compreende, não reconhece como sendo boa, ou como sendo saudável, ou como sendo de uso prático. O reino de Deus implica para nós em adotarmos outras práticas que são totalmente diferentes daquelas que são difundidas por aí. E aí, então, quando nós vemos aqui essa lista de bem-aventuranças, nós estamos vendo como o Senhor olha para nós e o que Ele espera de nós, que nós sejamos. É verdade que Jesus nos deu duas leis, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, vamos dizer assim. Isso resume toda a lei.
Mas aqui está falando aqui das características interiores dessa pessoa que é cidadã do reino de Deus, ou que características que nós devemos cultivar para que elas apareçam em nós, para que elas estejam presentes em nós, porque não nos é natural. Aliás, o cidadão do reino de Deus, ele não é uma pessoa natural, ele é uma pessoa renascida em Cristo, regenerada. E esse novo nascimento, ele acontece pelo Espírito, portanto, é sobrenatural. Então, existe o homem natural e existe o homem espiritual. O ser humano natural e o ser humano espiritual. Nós devemos ser espirituais, segundo a vontade de Deus, de uma outra geração diferente da geração de Adão, de uma geração que não fica em busca da satisfação carnal, mas da satisfação da vontade de Deus. De uma geração que compreende o mundo, não segundo os olhos da carne e os apetites humanos, mas compreende o mundo segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. E aqui, então, nós temos uma lista de características que nós devemos cultivar e devemos apresentar no nosso dia a dia. Ele começa dizendo aqui, bem-aventurados ou abençoados. Abençoados por Deus. Premiados por Deus, por que não dizer, são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Abençoados, bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui não está falando de outra coisa, senão humildade no sentido de você saber exatamente qual é o seu lugar. Humildade não é falar baixinho, manter a cabeça baixa. Muitas vezes uma pessoa faz isso, mas não tem nenhum pingo de humildade dentro do seu coração. Muitos são os criminosos, violentos e sanguinários às vezes, pessoas ligadas a quadrilhas de crime que são responsáveis por muitas e muitas mortes, e que quando são presos mantêm a sua cabeça baixa, falam baixinho, mas ali dentro tem uma onça, tem uma fera, tem uma pessoa de comportamento atroz, que está se fazendo de humilde naquele momento, apenas porque ele é conveniente. Humildade não é humildade de conveniência, humildade é humildade de espírito. E ser humilde de espírito é ser alguém que se reconhece dependente de Deus. É ser alguém que se reconhece incompleto e que, portanto, carece, que o Senhor o preencha, que o Senhor o complete, que o Senhor o torne pleno. Alguém que reconhece que lhe falta um pedaço, uma parte importante, essencial do ser. E que, portanto, esse pedaço que falta é preenchido pela presença de Deus. Então, o humilde de espírito não é aquele que fala manso, de voz baixa, ou que pede tudo por favor. Tudo bem, o humilde certamente fará dessa forma também, em muitas ocasiões, mas é aquele que se sabe necessitado de Deus. Aquele que não busca autossuficiência, mas busca completude em Deus. Aquele que não bate no peito e diz, eu faço o meu caminho, eu me viro, eu dou meu jeito. Mas que diz, Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso que tu completes aquilo que eu não posso ser e aquilo que eu não posso ter. Amém? De mim mesmo. É aquele que sabe que precisa se devotar ao Senhor, precisa orar, porque pela oração ele aguarda e espera a complementação do Senhor na sua vida. É aquele que cultiva a sua relação com o Senhor, porque sabe que sem Ele nada pode fazer e sem Ele não pode andar, nem existir tampouco. Amém? Então, bem-aventurados os humildes. Esses são abençoados por Deus, porque quanto aos outros, os autossuficientes, os arrogantes, os soberbos, eles não herdarão o reino dos céus. Eles não terão parte no reino de Deus. Só tem parte no reino de Deus aquele que sabe que precisa de um rei, de Deus como rei na sua vida. Amém? Então, humildade é reconhecer-se insuficiente, é reconhecer-se necessitado do Senhor. O povo de Deus tem que ser um povo que reconhece a necessidade de Deus, que não faz as coisas com autossuficiência, que não faz as coisas de qualquer jeito, mas que sempre clama pelo envolvimento de Deus em todos os seus atos, em toda a sua vida. Amém? Outra coisa que diz aqui, que o Senhor Jesus assentou-se diante da multidão para ensinar, é que abençoados são os que choram, porque serão consolados. Ora, você sabe muito bem que nem todo mundo que chora vai ser consolado.
Ele não está falando de chorar por causa de uma circunstância, uma dor no pé, uma dor na coluna, ou mesmo uma ofensa sofrida de imediato, mas ele está falando aqui daqueles que choram diante do estado de coisas, que não se alegram com esse mundo, mas olham para esse mundo e perplexos, atordoados muitas vezes com a maldade reinante. Choram. Que choram diante da evidência da bondade, da santidade de Deus, em contrariedade ou em contraposição com os nossos erros, os nossos pecados. Quando está falando aqui, isso se estabelece, né, um paralelo com Isaías, não estabelece, não está dizendo aqui que é sobre as suas dores imediatas, está falando sobre chorar, de entristecer-se com o presente estado de coisas. Como lá em Romanos 12 somos orientados, né? Não vos conformeis com o presente século. Não é isso? Está inconformado, ele não se encaixa, ele não se sente inserido, ele não se sente parte. Portanto, ele se sente entristecido porque ele não consegue um encaixe nesse mundo. E nem deve se encaixar, mas se entristece. E esse que chora por causa do estado das coisas, esse que chora por causa da situação toda em que vivemos, esse que chora pela injustiça, por causa da injustiça, esse que chora pelo que os seus olhos percebem ao seu redor, pela calamidade que a humanidade está entregue, esse será consolado. Esse é consolado hoje pelo Espírito e será consolado na eternidade também. Né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É interessante porque todas as terras que todo mundo que obteve terra até hoje nesse mundo foi por guerra. Né? Todos os povos que conquistaram outros territórios, conquistaram na guerra, conquistaram por serem guerreiros, conquistaram por serem bravos, valentes ou mais poderosos do que os outros, porque impuseram na força. Não pense que o Cabral chegou aqui no Brasil, né, e recebeu as boas-vindas e todo mundo ficou numa boa. As terras foram conquistadas, os indígenas foram expulsos delas. Você vê naqueles filmes americanos a marcha para o oeste, né? Os Estados Unidos, a população do leste começa a ir em direção ao oeste, atrás de ouro, atrás das riquezas do oeste. O que eles fazem? Eles expulsam os povos de lá. Terras sempre foram conquistadas com guerra. Mas aqui o Senhor diz, olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Né? Eles não vão conquistar, eles herdarão. Essa terra lhes será entregue sem que eles tenham que lutar por ela, sem que eles tenham que fazer violência. Mas há um erro quando a gente pensa em mansidão. A gente muitas vezes imagina que o manso é o fraco. O manso não é o fraco. Mansidão é poder sob controle. O manso é aquele que, podendo reagir, é aquele que, podendo impor, é aquele que, podendo avançar sobre, é aquele que, podendo marchar sobre, ele ainda assim contém-se e diz, eu não farei, porque não é certo fazê-lo. Manso ou mansidão é poder sob controle, não é fraqueza, não tem a ver com medos, não tem a ver com passividade, tem a ver com adotar o controle de si mesmo enquanto aguarda a manifestação da vontade de Deus. Amém? Os mansos herdarão a terra. Os homens brigam por ela, brigam por cargos, posições, profissões e outras coisas mais. Brigam por território. Mas os mansos herdarão a terra. Ao fim de tudo, o Senhor concederá ela para aqueles que foram mansos de coração. Para aqueles que escolheram não obedecer à lei do seu coração, mas à lei de Deus, e andar segundo o propósito de Deus. Amém? Também diz aqui a palavra de Deus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Note que ele usou a expressão, aquele que tem fome e sede. Fome e sede, não é? Ou seja, fome e sede nos falam de quê? De necessidades básicas. Não dá para viver sem comer, não dá para viver sem beber, não é verdade? Essas são as necessidades mais básicas do ser humano, comer e beber. Comer e beber. E quando ele aplica
essas expressões de busca, essas expressões de necessidade, baseando em necessidade básica, que fome e sede, ele está falando que aquele que tem fome e sede de justiça é aquele que não consegue se saciar, que não consegue viver sem justiça. É aquele que entende que justiça é necessidade básica. Mas estamos falando de justiça dos homens? Ora, nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Então, justiça aqui não tem a ver com o tribunal de justiça, com juízes togados, sem toga, o que quer que seja. Não tem a ver com o sistema judiciário. Tem a ver com vontade de Deus, propósito de Deus. O Senhor Jesus mesmo tinha dito, que buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a justiça do reino de Deus? É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Isso é o que é justo. Isso é o que nos faz ajustados a Deus, a vontade de Deus, se nós a cumprimos, não é isso? Então está falando aqui que aquele que tem fome e sede, sente como uma necessidade básica, como algo que se ele não buscar, ele vai morrer, ele vai enfraquecer, ele vai cair e vai morrer. Então ele busca com essa mesma sofreguidão que busca o alimento, que busca a água. Eu não sei aqui se alguém de vocês já passou fome. E eu não estou falando daquela fome assim, olha, eu não vou comer hoje eu estou de dieta, ou então o médico mandou eu não comer durante um período, eu tenho que fazer o exame e tal. Mas é não ter perspectiva. Eu não conheço isso. Nunca passei tal coisa. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas essa experiência redefine o significado de sobrevivência para qualquer pessoa. Quando você percebe que aquilo que você realmente necessita para existir e continuar existindo não está disponível, então muita gente se desespera e faz loucuras por isso. Fazem loucura, matam, canibalizam, literalmente. Fazem loucuras. Mas é aqui o que está dizendo, tem o mesmo peso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aquele que entende que sem a vontade de Deus, aquele que entende que sem a justiça de Deus, ele não consegue viver. E essa é uma descrição clara daquele que é nascido de novo. Ele pode pecar, ele pode errar, ele erra, ele peca, ele faz coisas erradas, mas ele fica mal com aquilo, ele sente fome de fazer a vontade de Deus, ele sente fome e sede para voltar ao Senhor e viver segundo a vontade dele. Amém? Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, os que encaram a justiça de Deus, a vontade de Deus, como sendo uma necessidade inadiável na sua vida. Amém? Porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra de Deus, meus irmãos, lá em Osés capítulo 6, o Senhor se manifestou por meio de Osés, dizendo, misericórdia quero, e não sacrifícios. E ele disse isso por quê? Porque todo o sistema religioso, e o sistema religioso judeu, da época, era um sistema sacrificial. Então ele dizia, olha, você tem que fazer essas coisas, faz isso para agradar a Deus. E os sacrifícios para os judeus, eles substituíram a misericórdia muitas vezes. Havia pessoas que, sabendo que iam pecar no dia seguinte, já ofereciam sacrifício antes para não ficar fora da área de cobertura. O ser humano é criativo para fazer coisas assim, como você mesmo fez, você riu agora, né? Porque é ridículo mesmo, é risível. Uma pessoa fazer isso, que falta de entendimento. Mas havia quem fizesse tal coisa. E aí então o que acontecia? As pessoas trocavam a real expectativa de Deus, que era a misericórdia, a prática do amor, por sacrifícios. Senhor, eu vou pegar o meu vizinho amanhã, eu vou dar uma bordoada nele. Mas então, para a gente não ficar mal, eu já vou lhe oferecer aqui um cabritinho. E uma oferta também pacífica aqui, algumas coisinhas,
para a gente não ficar mal um com o outro, Senhor. O meu negócio é com ele, não é contigo, não. Meus irmãos, o Senhor quer misericórdia, não quer sacrifício. O Senhor não está muito interessado nos nossos ritos, nos nossos procedimentos. Ele quer saber o quanto a vontade dele invadiu o nosso coração, ao ponto de nós agirmos segundo a natureza dele. Porque Deus age conosco em misericórdia. A misericórdia é o que contém a justiça de Deus não ser implacável contigo, não ser implacável comigo. As misericórdias do Senhor se renovam cada dia, cada manhã. Lamentações, capítulo 3, né? Lamentações de Jeremias. Se renovam cada dia. E Deus espera de nós que nós sejamos como Ele é. Ou seja, mostremos viver debaixo da mesma regra e termos a mesma natureza que Ele tem. Porque, essencialmente, Deus é amor, né? E, obviamente, misericórdia, né? É essa expressão do amor em não ser implacável com os demais. Se Deus fosse implacável contigo, comigo, desculpe, nós estávamos ferrados. Não escolho outra palavra. Lascados. Prejudicados gravemente e destruídos. A misericórdia é o que Ele espera de você. A mesma que Ele ofereceu a você, Ele espera que nós tenhamos com os outros, não é isso? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Porque Deus os reconhecerá como da mesma natureza, né? Porque Deus os perdoará, porque eles perdoam também. Amém? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Você já deve ter aprendido algumas manhas para parecer santo aos olhos dos outros. Porque malandragem é com a gente mesmo. A gente disfarça bem. É engraçado que a criança já novinha, lá pelos 3 ou 4 anos, já sabe mentir muito bem. Quando eles são menorzinhos um pouco, eles não conseguem, não. Eles não conseguem, assim, tentam, mas são mal sucedidos. Mas cedo o ser humano aprende a mascarar coisas, a fingir coisas diante dos outros. E você deve saber muito bem como parecer ser santo diante dos demais. Não é? Como, de uma certa forma, aparentar uma certa santidade. Talvez no seu vocabulário. Eu gosto daquelas pessoas que chegam assim, ô, santo varão. Ele tem que falar de um jeito diferente, porque senão não parece tão santo quanto deveria ser. Tem que ter um efeito especial na voz. Mas esses aí são os mais simples. A gente muito mais dissimulada. Agora, aqui o que a palavra de Deus diz, bem-aventurados são os limpos de coração. Porque santidade tem a ver com limpeza, com separação de tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é inadequado, tudo aquilo que é impuro, não é isso? E aí aqui o Senhor Jesus diz, olha, bem-aventurados os limpos de coração. Sabe por quê? Porque Ele sabia muito bem com quem Ele estava lidando e com que tipo de gente Ele estava falando. Muitas pessoas naquela época mantinham regras e regras e regras de purificação, mas na verdade aquilo tudo era falsidade, era para ser visto pelos outros. E muitas vezes, meus irmãos, nós aparentamos santidade para ser vista pelos outros. Mas o que o Senhor faz, Ele olha dentro do coração de cada um de nós. Então, bem-aventurados os limpos de coração, né? Ou seja, o que o Senhor procura é a limpeza de coração. O que Jesus falou para os fariseus na época, muitas vezes eles vinham falando, não, porque nós observamos a lei, fazemos isso, e ficavam reprovando os outros. E Jesus disse, olha, vocês não passam de sepulcro caiado. Vocês são uma sepultura pintada de branco. Por fora está tudo branquinho, dentro tem um cadáver podre. É o que ele estava dizendo, eles entenderam, por isso que eles ficaram zangados. Porque Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês por fora têm essa aparência toda, dão essa pinta toda, mas lá dentro vocês são cheios de, vocês são um cadáver podre. E às vezes, né, nós estamos preocupados com a aparência exterior e passar para os outros uma imagem, uma propaganda de santidade, mas lá dentro nós continuamos guardando um cadáver podre. Quando na verdade, meus irmãos, o Senhor quer que nós sejamos limpos de coração, não é isso? E a palavra de Deus diz também lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que sem santificação ninguém verá a Deus. Segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós não nos santificamos, quando nós não nos purificamos, quando nosso coração não é puro, a gente não enxerga Deus. A gente não consegue ver o que Deus está fazendo, porque Deus se revela aos puros de coração. Sem santificação não há visão de Deus. E aqui diz, bem-aventurados os limpos de coração,
porque verão a Deus. Os limpos de coração, eles veem a Deus. Aqueles que se purificam por dentro, que não se preocupam só em cuidar da aparência. Cuida da tua aparência sim. Pareça santo por fora também, mas sendo santo por dentro. Entende? Que não pode haver uma incompatibilidade entre quem você é por dentro e quem você é por fora. Amém? Se você é santo por fora e santo por dentro, glória a Deus, melhor ainda. Está dando bom testemunho, fazendo uma excelente propaganda de quem Cristo quer que você seja. Mas sem santidade interior, você não faz sucesso no céu. Deus não se revela aos sujos de coração. Amém? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Você não notou aqui que ele não falou os pacificados? Ele falou os pacificadores. Ele não está falando aqui para pessoas, ele não está falando das pessoas que, digamos assim, têm uma disposição pacífica, que no meio de uma confusão ficam de fora, olhando de fora, porque não são de briga, não querem entrar em uma discussão. Ele não está falando aqui também de pessoas que gostam, meramente gostam da paz. Ele está falando aqui que bem-aventurados ou abençoados são os pacificadores. O pacificador é aquele que vê uma confusão e entra nela para pacificar. É aquele que chega na hora da confusão e ele quer trazer paz, e ele não se conforma de meramente ficar em paz ou não se envolver, mas ele se envolve sim. Ele se envolve sim. Bem-aventurados os pacificadores. Aquele que corre o risco de ser prejudicado até, para promover a paz. Aquele que se põe entre dois, né? Por favor, que não seja literal, mas se tiver que se põe entre dois armados, né? E se esforça para detê-los na sua sanha de violência, e diz, olha, vamos parar com isso. Por quê? Porque Deus mesmo é pacificador. Jesus é o príncipe da paz. Ele veio para promover a paz entre os homens e Deus. O ministério de Jesus, e esse ministério que ele legou a nós, é o ministério da reconciliação. Nós estamos postos nessa terra para reconciliar uns com os outros, mas para reconciliar o homem com Deus, principalmente. Amém? Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, porque nisso o Senhor reconhece a sua genética. Nisso, digamos assim, né? Nisso o Senhor reconhece a nossa filiação de fato, quando nós somos pacificadores, obreiros, trabalhadores pela paz, mesmo nos arriscando. Amém? Não é apenas ser pacífico, mas ser alguém que trabalha, que luta pela paz, que contribui, que promove a paz. E aí então está identificado com Deus, porque Jesus é o príncipe da paz. Serão chamados filhos de Deus, por quê? Porque isso fala da natureza de Deus também. Ele também é pacificador. Amém? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os perseguidos por realizarem a vontade de Deus. Desses é o reino dos céus. Não é o que é perseguido por qualquer outra coisa, não. Porque se você faz coisa errada, vão te perseguir. Inclusive a justiça vai te perseguir. Se você roubar, se você fizer coisa errada, fizer mutreta, agredir, ou for alguém mau, a justiça vai te perseguir, ou você vai ser perseguido pela tua injustiça. Vai ser perseguido. Mas quando nós somos perseguidos tão somente por fazer a vontade de Deus, tão somente por nos aplicar com a vontade, na vontade de Deus, então nosso é o reino dos céus. Quando você reconhecer a perseguição, mas perceber que você não fez nada que justificasse essa perseguição, então, você está agindo de acordo com a vontade de Deus. E finalmente, no versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Parece que são duas coisas iguais, mas não, são duas coisas diferentes aqui. Uma é ser perseguido por causa da justiça, ou seja, de fazer a vontade de Deus. Outra coisa aqui, do versículo 11, é a perseguição por causa do nome de Jesus, porque também existe isso.
quando nós pregamos Jesus, quando nós anunciamos Jesus, quando nós mostramos que somos de Cristo, muitas vezes a perseguição se levanta contra nós. Tão somente por causa do nome de Cristo. Essa é a perseguição que é incitada pelo espírito desse mundo, pelo anticristo. E aqui diz, olha, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, não com justiça, mas com mentiras, disserem todo mal contra vós. Alegrem-se e exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Hoje em dia, uma parcela da perseguição, da dita perseguição, que algumas pessoas reclamam, tem a ver com os erros dessas pessoas. Se dizem perseguidas, mas, na verdade, se movem ou procedem de modo injusto. Mas quando nós somos perseguidos por causa de Cristo, ou por causa da justiça, então, meus irmãos, é hora de nos alegrarmos, ao invés de ficarmos lamentando, ao invés de ficarmos pasmos, o que nós temos que dizer é, obrigado, Senhor. Mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Amém? E aí podemos orar, Senhor, olha para as suas ameaças, como oraram lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus. Amém? Olha para as suas ameaças. E o Senhor responderá à nossa oração, estremecendo as bases. Amém? Glória a Deus. Senhor amado, em nome de Jesus, dá-nos essas características ao nosso coração, Pai. Transforma, Senhor amado, as nossas vidas de tal modo, ó Senhor, que nós experimentemos essas coisas, ó Pai, no nosso viver. Que nós, de fato, ó Senhor amado, possamos alinhar o nosso coração ao Teu propósito e à Tua vontade, Pai. Que nós, de fato, possamos ser humildes de espírito, possamos, ó Senhor amado, ser entristecidos por causa do estado perdido de coisas desse mundo. Que nós possamos, ó Senhor amado, manter-nos mansos, ó Pai, mesmo diante, ó Senhor amado, daquilo que tanto desejamos. Que nós possamos, ó Senhor amado, de fato ter fome e sede de justiça. Que nós possamos, ó Senhor amado, exercer misericórdia. Ajuda-nos a ser misericordiosos, a ser limpos de coração, pacificadores, praticantes da justiça, Pai. Porque nisso, ó Senhor amado, estaremos demonstrando, ó Deus, que a Tua bênção está sobre as nossas vidas. E podemos confiar e esperar em Ti, porque Tu, ó Senhor, em tempo, hás de trazer sobre nós a Tua vontade, o Teu querer, a Tua consolação, o Teu poder, a Tua graça, em o nome de Jesus. Amém e amém.